Daniela Trevisan, sou professora no IC, no Instituto de Computação da UF, e hoje nós estamos aqui com a nossa, acho que é a segunda já, né, edição da Roda de Conversa, ou terceira, que é a segunda, né, Roda de Conversa, que está acontecendo toda quarta-feira, às 19 horas. Então, fiquem ligadas aí também nas próximas semanas, que sempre está trazendo algum assunto, né, de interesse aí da comunidade. A semana passada foi sobre saúde mental e a nossa roda de conversa de hoje é sobre empreendedorismo universitário. Nós temos, deixa eu ver aqui o que eu tinha anotado. E o empreendedorismo, né, o mercado é sempre uma área que atrai, né, a todos, principalmente porque em tempos de crise também, né, a gente sempre diz que o mercado é sábio, né, identifica necessidades e oferece soluções. E quando isso não acontece, a gente mesmo pode criar, né, o nosso mercado. Então, para falar um pouquinho sobre as iniciativas de empreendedorismo universitário aqui na UF, hoje nós temos o professor Robson Moreira Cunha, que é do curso de empreendedorismo e gestão da UF, e o nosso aluno de doutorado, Leonardo Vasconcelos, que é da equipe K5, que foi a vencedora do Hacknit, da última edição do Hacknit. Certo, pessoal? Eu vou pedir para vocês, durante a fala dos nossos convidados, vocês vão colocando intenção de falar ali no chat, só para a gente organizar, que quando a fala terminar, aí eu chamo para a gente fazer vocês colocarem a questão, ou a pergunta, ou o comentário, tá? De forma bem informal, não precisem ficar acanhados. É um prazer tê-los vocês todos aqui, e agora eu passo, então, a palavra para o professor Robson. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Daniel, Eduardo, Leonardo e os alunos presentes. É uma satisfação estar falando desse tema aqui, poder compartilhar isso com o pessoal da computação também. Quando o Flávio entrou em contato e fez o convite, fiquei muito contente de poder estar compartilhando aqui algumas experiências com vocês. O Flávio deu boa noite aqui para a gente, não tinha visto que ele já estava aqui na sala. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, que eu acho que fica mais fácil de fazer uma fala rápida aí, vou até marcar meu tempo, para professor sabe como é, né? Gosta de falar. Então, fazer uma fala rápida aqui, vou até me policiar, mas eu separei um material para passar para vocês, falando um pouquinho desse contexto de educação empreendedora na UF e o que a gente está fazendo no âmbito do Departamento de Empreendedorismo e depois expandindo as discussões para alguns outros tópicos. Tá? Então, deixa eu ver se já vai... Já aparece para vocês, né? Sim? Aparece. Beleza. Sim, está aparecendo. Certo. Então, deixa eu botar meu tempo aqui. Então é isso, pessoal. Eu sou o professor Robson Cunha, do Departamento de Empreendedorismo e Gestão, e eu vou falar, então, um pouquinho para vocês, inicialmente, do nosso departamento. A gente tem, lá no departamento, como embriões do departamento, o Maio Empreendedorismo e Inovação, esse curso aqui, que é um curso de complementação de estudos voltados para alunos de qualquer graduação da universidade. Na verdade, ele permite também a inscrição de servidores, então, alunos de graduação ou servidores da universidade. Esse curso foi meio que o embrião do departamento. O Departamento de Empreendedorismo é de 2013, mas esse curso existe desde 2008. Eu tive a oportunidade, ainda na minha graduação,
de fazer parte desse curso. Eu fui da turma piloto que tinha outro nome, na época não era Minor, era Curso Sequencial de Empreendedorismo e Inovação, mas é bacana hoje estar do outro lado, podendo também lecionar nesse curso. E o MBA Gestão Empreendedora e Educação, que foi um projeto grande também nessa área de empreendedorismo, que envolvia as secretarias de educação de Rio e São Paulo e também as federações da indústria do Rio e de São Paulo para formar os diretores de escola da rede estadual dos dois estados. Então, foi um projeto longo e esses projetos meio que evidenciaram a necessidade de um departamento de empreendedorismo na universidade. O departamento foi criado em 2013 com esse curso de graduação, que é um tecnólogo em processos gerenciais. Então, tem vários alunos aqui na live de hoje de processos gerenciais. A gente também tem uma atuação no MBA Gestão Empreendedora Executivo, né? E teve um projeto com alunos de escola pública no ensino médio. Então, a gente trabalha o empreendedorismo desde a graduação, pós e agora com um braço nas escolas também. Tá? A pós-graduação estrito sensu, a gente ainda não tem um programa próprio, embora os nossos docentes acabem atuando em alguns outros programas da universidade. Sobre o Minor, rapidamente, ele então existe desde 2008 e até hoje, 2020, ele teve um alcance de mais ou menos 80 diferentes cursos da UF, né? Se falar que a UF tem hoje uns 130 cursos, alguma coisa em torno disso, esse alcance de 80, né? Muitos desses cursos já passaram lá pelas nossas turmas. Aqui eu, como consegui resgatar essa foto, tinha até mais cabelo na época, estava novinho, mas apresentando meu trabalho na turma do Minor, lá na época da minha graduação. Aí agora a turma do ano passado, de 2019, e esse ano, 2020, só para vocês terem uma ideia, a turma de 2020 tem 66 participantes, sendo 63 alunos de graduação e 3 servidores. Desses alunos de graduação, a gente conta com a participação de 37 diferentes cursos, e aí tem de tudo quanto é área, administração, arquivologia, direito, enfermagem, tem computação, mas aqui está representada também a ciência da computação, tem o curso tecnólogo e as engenharias quase todas, sistema de informação, enfim, é um público bem diverso. E a grade curricular ela é dividida, na verdade, em bimestres, e essa grade, ela carece até, em alguma medida, de uma atualização, e a gente está fazendo essa atualização nos conteúdos, porque, por exemplo, hoje a gente trabalha com algumas ferramentas até mais dinâmicas do que aquele plano de negócios tradicional, embora a última disciplina ainda se chame plano de empreendimento. Mas a gente já passou por diversas reformulações para conseguir atualizar um pouco dessa grade, e isso vem sendo feito nos últimos meses. Aí, ao longo do percurso, os alunos trabalham desde uma descrição de sua trajetória, geração de ideias, e sempre com foco na resolução de problemas, né, para, a partir de um alinhamento de interesse, eles conseguirem formar times multifuncionais, e com a turma, com essas diferentes graduações, isso tem sido possível. E a gente tenta percorrer um ciclo de validações dos produtos ou serviços, do problema, da ideia, para só então eles pensarem em possibilidades de empresas efetivamente. Então, a gente trabalha muito nesse aspecto da validação de mercado. A gente teve uma iniciativa também na pós-graduação estrito sensu, em parceria com a Agir e com o mestrado de administração de Volta Redonda, que é um mestrado profissional. E aí a gente conseguiu reunir também diferentes programas numa turma experimental, né, numa disciplina experimental que ocorreu no ano passado. Foram 66 inscritos, a gente meio que seguiu o módulo do Minor, e tinha desde docentes da pós-graduação, mestrandos e doutorandos. De 26 diferentes programas da UF. Então, também
era uma turma bem diversificada e distribuída. Se a gente fosse fazer uma análise desses 26 programas, eles estavam distribuídos em 18 unidades acadêmicas, né? Os institutos, as faculdades, as escolas, enfim. E um dado interessante, e aí a gente começa já uma discussão do empreendedorismo na universidade, é que 80% desses alunos queriam, na verdade, saber mais sobre o assunto, entender um pouco melhor o tema. E para 85% era o primeiro curso ou disciplina sobre o tema. O que quer dizer que a gente tem que ter um cuidado quando for trabalhar algumas iniciativas, e a gente vem percebendo isso cada vez mais no minor, por exemplo, porque uma turma dessa, e uma necessidade, às vezes, de sensibilização dessa comunidade acadêmica, você vai pegar alunos com diferentes interesses, diferentes perfis. Desde o cara que está com uma ideia de negócio na cabeça e quer saber como ele coloca aquilo para rodar, até alguém que quer ter só uma ideia do assunto. Então, saber trabalhar isso, de repente, segmentar melhor essas turmas, faz muito sentido, senão a gente fica com cursos com propósitos difusos ou genéricos e as turmas acabam não avançando muito bem, ou você vai acabar exigindo muito de um aluno que, na verdade, queria ter uma noção do que é empreendedorismo, quer saber mais sobre o tema, e, por outro lado, se você também fizer um curso só de conhecimentos gerais, você não atende o aluno que quer montar a empresa dele lá na ponta. Então, é importante que os cursos tenham essa clareza na hora de segmentar o público. Para a gente falar do que é empreendedorismo em si, e cada vez mais o empreendedorismo tem uma amplitude nas suas discussões e nos seus conceitos, esse quadro, resume bem, não vou, obviamente, detalhá-lo, que a gente não vai ter tempo para isso, mas só para dar um panorama de como que esse conceito do empreendedorismo foi evoluindo ao longo do tempo. Ele começa com uma noção de empreendedor é aquele que assume riscos calculados em prol de um projeto de empreendimento. Com Schumpeter, ele já começa a dar uma ênfase maior na inovação como parte do processo e de forma que você não consegue separar o empreendedorismo da inovação. Depois vem uma escola mais comportamental, o McClelland era um psicólogo e ele tenta encontrar algumas características comuns aos empreendedores para, então, basear os treinamentos nesse conjunto de características, e foi assim que esse modelo, por exemplo, inspirou o Sebrae e outras instituições. O Empretec do Sebrae, um curso muito famoso do Sebrae, ele espelhado nessas características, né, com alguma complemento, com a adição de algumas coisas, mas o foco é basicamente nisso. Só que de lá para cá, principalmente ali na década de 80, há uma preocupação maior do que o empreendedor faz, ou seja, uma migração das características para o processo empreendedor. E, desde então, essa questão do processo empreendedor vem se desenvolvendo bastante. Hoje em dia, fala-se até numa flexibilização desse processo empreendedor e até da maneira como você enxerga o processo, como seria a teoria do effectuation, da Sarasvati, e depois, mais recentemente, até a abordagem Lean, inspirada na manufatura enxuta, mas trazido, esses princípios trazidos para o contexto das startups, para o contexto do empreendedorismo. Tá? É importante que a gente tenha noção também de que a discussão de empreendedorismo, mesmo na universidade, vai além da criação de empresas e aborda questões como empreendedorismo social ou empreendedorismo corporativo, que aqui a gente chama de intraempreendedorismo. Seria isso: você pode empreender sem necessariamente montar uma empresa, mas transformando a organização que você trabalha. Então, lá no Milo, por exemplo, no caso dos servidores, a gente tem, ao invés de projetos de criação de empresas, no caso deles, geralmente eles propõem uma transformação no setor em que eles atuam, e aí eles desenvolvem um projeto empreendedor para realizar essa transformação, e aí em diferentes setores da universidade. Aqui é o que a gente fala
da característica de atitude empreendedora. A primeira disciplina do Minor se chama Criatividade e Atitude Empreendedora, justamente expandindo esse conceito do empreendedorismo para além da criação de uma empresa. Quando a gente fala, mas quando a gente foca, né, especificamente na criação de empresa, e quando essa empresa explora um conhecimento da universidade, tem o que a gente chama de spin-off. Spin-off é uma empresa formada a partir de uma organização mãe, né, uma organização de origem para explorar comercialmente uma determinada tecnologia, um determinado produto ou serviço. Então, por exemplo, empresas que são criadas para explorar um conhecimento desenvolvido numa linha de pesquisa, num grupo de pesquisa, num laboratório da universidade, em alguma iniciativa da universidade, ela pode ser caracterizada como um spin-off. Só que o que aconteceu? Durante muito tempo, né, a literatura de empreendedorismo foca no spin-off, numa visão mais estrita, que aqui eu chamei spin-off estrito sensu, né, fazendo uma brincadeira até com a própria pós-graduação, tem estrito sensu e lato sensu. O que seria o conceito do spin-off estrito sensu é a parte da transferência formal de tecnologia, geralmente a partir da propriedade intelectual, via patente, por exemplo. Você tem uma patente protegida via agência de inovação, protegida via os setores competentes da universidade, e aí, a partir do licenciamento daquela tecnologia, você tem, na verdade, a possibilidade de licenciar aquela tecnologia para empresas já estabelecidas, mas, em alguns casos, se justifica criar uma empresa para explorar aquela tecnologia. Tá? E aí, nesse caso, você estaria fazendo um movimento de spin-off. O que acontece é que, quando a gente restringe a análise só a casos dessas empresas que passaram por uma transferência formal, você, muitas vezes, deixa fora uma parcela significativa dos empreendimentos formados na universidade. Às vezes, tem características que não vão se desdobrar numa patente, alguns mais relacionados à prestação de serviço. A engenharia da UF é muito assim, né, focada, por exemplo, em prestação de serviço, consultoria, coisas do tipo. Tem outras áreas do conhecimento que têm características próprias. E quando a gente foca especificamente na questão da propriedade intelectual, que é muito importante, você acaba deixando de lado uma parcela desses estudantes. Aqui é importante fazer a ressalva que necessariamente tem que ter aplicação do conhecimento que o aluno está aprendendo, o pesquisador está desenvolvendo, né? A questão é só como que essa transferência ocorre. Sempre vai ter que ter um acordo da universidade, alguma parceria para o desenvolvimento e exploração dessa tecnologia, desse produto, mas o ideal é que isso não seja feito de modo restrito ao modelo de propriedade intelectual via patente, porque a graduação, por exemplo, ficaria de fora de muitos desses processos. Então, um recorte interessante é estudar as empresas que se formam fora dessa característica. A gente tem até muitos casos na UF que passaram pela incubadora, outros não necessariamente, tá? Mas o que a gente observa, em geral, é uma lacuna entre a educação empreendedora, que é uma outra discussão interessante que depois a gente pode aprofundar. Então, a gente tem muitos cursos de educação empreendedora, seja via departamento de empreendedorismo, algumas capacitações via agência de inovação, via outros departamentos da universidade, mas isso funciona bem, pela nossa experiência, para uma sensibilização dos estudantes. Só que, daqui até você incubar uma empresa ou criar um negócio, tem um salto muito grande. Geralmente, o aluno que sai daqui, ele precisa de um tempo maior para amadurecer a sua proposta, para validar o seu negócio, né? E essa validação, em geral, ela não consegue ser finalizada nesse período aqui de um curso de disciplina. Principalmente se dentro de uma disciplina, de uma graduação, o aluno está preocupado com a prova, com o trabalho, de entregar alguma coisa. As outras disciplinas, lá no caso de processos gerenciais, você, hoje tem prova de matemática financeira, tem prova de TO, de teorias organizacionais, ferrou, o aluno não consegue se concentrar em mais nada, que são disciplinas que puxam bastante.
Então, ele tem algumas outras preocupações, os próprios professores, né, têm uma outra preocupação, e não é todo mundo que vai querer desenvolver um produto ou serviço. Então, entre a educação empreendedora e o apoio que hoje é dado, e muito bem desenvolvido pela incubadora da UF, só que alguns alunos vão sair daqui, não vão estar prontos para dar esse salto, mas falta também um meio do caminho para desenvolver essas iniciativas. Tá? E aqui eu acho que não precisam ser estruturas muito complexas. Hoje a gente tem projetos de apoio dos nossos alunos por uma espécie de acompanhamento para validação de projetos, de modelo de negócios, por exemplo. A gente geralmente começa pelo modelo de negócios antes de evoluir para o plano de negócio, que é um documento mais completo, mas sem uma discussão de modelo de negócio. A gente acha que o aluno pode estar com um monte de certezas na cabeça, mas que ele ainda não testou no mercado. E no primeiro contato com o cliente, ele acaba percebendo que ainda precisa de muitos ajustes. É melhor que ele descubra isso rápido, consiga fazer esses ajustes, para então poder efetivamente lançar o seu produto no mercado, ou então pelo menos reduzir os riscos desse lançamento, desse desenvolvimento do negócio. Bom, eu acho que foi marcando mais ou menos aqui tempo, acho que deu uns 15 minutos também, para eu não me alongar muito, depois, vindo perguntas, outras coisas, a gente vai complementando. Tá ótimo, maravilha, foi ótimo, Robson, essa discussão inicial para a gente ter uma visão, né, dos cursos e das possibilidades, até para os alunos também interessados, né, que podem participar. E agora vamos passar, então, para o Léo falar um pouquinho para nós sobre o K5, né? Até que nível que está, Léo, se já está incubada, não está incubada, conta um pouquinho para nós dessa história da equipe K5, que foi a vencedora do Hacknit, digamos assim, foi uma iniciativa bem sucedida que nasceu ali né, com os colegas do curso e rendeu bons frutos. Sim. Boa noite, Daniela. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Leonardo, né, conforme a Daniela disse. A gente participou da equipe K5. A gente ganhou o Hacknit do ano passado com uma solução chamada BikeNit. Eu até trouxe o pitch, não sei se o Daniela acha interessante depois apresentar para o pessoal. Não sei se o pessoal ainda está interessado no hackathon. Vou aproveitar também para fazer uma propaganda para vocês, que para quem tiver interesse em participar do hackathon, o Hacknit esse ano também eles já estão organizando, daqui a pouco provavelmente já vão abrir as inscrições. O que acontece? A gente é um grupo de estudantes na UF, e a gente já conversava muito, até conversava sobre esse negócio de montar empresa, e aí apareceu o Hacknit, entramos lá, só que assim, a gente tinha alguma experiência com hackathon, mas a gente não tinha tanto. E aí a gente começou lá a aprender um monte de coisa, foi muito interessante, aí acabou que nós vencemos o evento, usamos assim algumas estratégias, né, dentro disso. E aí agora a gente já está em negociação com a prefeitura, que a gente montou a K5, a equipe K5 se tornou uma empresa K5, a gente essa semana já conseguimos o CNPJ, a varada da prefeitura, e assim, aí a nossa ideia já é continuar, a gente já está em conversa com a prefeitura, a gente espera, né, que com base nessa lei da inovação, a gente continue dando andamento ao projeto. A gente está evoluindo, tendo que aprender um monte de coisa com plano de negócios, tem a parte jurídica, né, que aí, por exemplo, nós temos que pegar dados, e aí entra a LGPD, eu não sei se eu estou falando muito aberto, tá tranquilo, assim, basicamente Tá tranquilo. isso. A ideia é um sistema, né, que o objetivo é quando você anda de bicicleta, ele compartilha essas informações georreferenciadas através do sensor do celular. Esse sensor do celular a gente chama de CrowdSense, né, que também pode estar incluído também a internet das coisas, né, que são coisas se comunicando. E aí, com isso, enquanto a pessoa está andando de bicicleta, esses dados anonimizados são enviados para uma plataforma de visualização e conhecimento, interesse de conhecimento da prefeitura, e com isso a prefeitura consegue olhar um grupo de pessoas e conseguem ver, por exemplo, como que está sendo o comportamento cicloviário das pessoas no trânsito, e aí ela consegue comparar na plataforma essas informações com mapas
e com a infraestrutura cicloviária. E eles conseguem, por exemplo, tomar algumas decisões como, será que as ciclofaixas que foram implementadas nos locais certos pelos ciclistas, será que os ciclistas estão andando já pelo caminho que eles achavam que era correto? E com isso a prefeitura consegue ter mecanismo para tomada de decisões e melhorar a infraestrutura cicloviária. O nosso aplicativo também ele oferece uma porta aberta para a prefeitura com relação à prefeitura poder inserir políticas públicas, lá tem um canalzinho de comunicação, a pessoa também pode enviar feedback para a gente. E é isso. Aqui alguém falou que viu que estava lá e viu a apresentação. O Otávio falou que viu a apresentação do Hacknit. Legal. Foi bem legal o desenvolvimento de vocês. Mas aí, Léo, então, só para concluir, você está agora, essa iniciativa virou uma incubada? Vocês estão incubados ou não? Não, nós estamos como empresa mesmo, nós fizemos uma parceria jurídica com os advogados e aí a gente está conversando como empresa mesmo com a prefeitura, não estamos sendo incubados, não estamos em aceleradora, então a gente está direto mesmo como empresa. E qual é o modelo de negócios de vocês, já que o Robson falou ali um pouquinho sobre o modelo de negócio? Vocês já pensaram como monetizar, como vai ser? Então, a gente tem um modelo de negócio, nosso objetivo é seguir bem próximo do Waze, tá? Que a gente conseguir criar um grupo de pessoas que vão estar engajados no projeto. Aí depois, com esse grupo de pessoas, a gente começa a ganhar, monetizar como? Através de venda de informações, assim, por exemplo, a gente consegue, vai ter um evento de ciclista, onde está passando mais ciclista, entendeu? A gente consegue também, através de parcerias, por exemplo, abrir portas, né, para lojas que queiram dar algum desconto, e também a gente consegue vender essas informações para o governo, todas elas são anonimizadas, tá? Respeitando a LGPD. Aí nós conseguimos também enviar informações para que o governo possa fazer um estudo para melhorar a infraestrutura cicloviária das cidades. Porque o Bike.NIT, ele foi criado em Niterói, mas ele pode ser escalonado para qualquer cidade do Brasil e do mundo. Funciona. E aqui até se vocês quiserem baixar o aplicativo, fazer um comentário. Já faz a propaganda aí. Até uma das coisas interessantes que eu me lembro que eu acho que chamou a atenção até no Hacknit, foi que vocês colocaram alguns amigos, né, para rodar e capturar dados com o sistema, né? Então isso já deu, tipo, assim, é aquele protótipo, né? O MVP mínimo. O MVP, isso, o MVP mínimo, né? Então, quer dizer, já deu um tchan, né, na apresentação. Sim, e a apresentação, quando você vai fazer alguma coisa funcionar na hora, pode dar vários imprevistos. Então, a gente testou, a gente tinha um grupo de pessoas mesmo, porque uma das coisas que a plataforma faz é ver o trânsito online, em tempo real, né? E aí, realmente, a gente tomou vários cuidados para que não caísse na hora da apresentação. Foi bem interessante, assim, a gente tentou se preparar para todos esses casos. Legal. Então, o Léo botou ali, só para quem não viu, botou no chat o link do aplicativo. Está disponível só para Android por agora? Por agora só está disponível para Android, a gente já está estudando formas de implementar para iOS, mas daqui a pouco a gente já vai lançar uma versão para multiplataforma, aí a gente vai resolver esse problema. Beleza. Vamos abrir aqui, então, o Eduardo Gouveia pediu a palavra. Quer fazer uma pergunta, Eduardo? Opa. É que o Robson estava falando, né, do Minor, e aí eu queria entender como é que funciona, se tem custo, se os egressos, né, porque como você mesmo falou, às vezes o aluno ali está preocupado com a prova que ele vai ter e se tem alguma possibilidade de repente, alguém que está terminando ou tenha já terminado, está se aproveitando aí dessa oportunidade que a UF dá. Tá certo. Hoje, o Minor é focado em alunos de graduação, de qualquer graduação da UF, ou servidores. A maior parte das vagas é reservada para os alunos, são geralmente 60 vagas para alunos por ano, né, que a turma dura um ano, são 2 semestres, que a gente, na verdade, faz essa quebra por bimestre, né, mas entram 60 alunos por ano e 6 servidores.
o que aconteceu nessa turma, de ter 63 alunos, quando a gente não preenche vaga dos servidores, geralmente tem uma demanda maior por alunos, as vagas restantes a gente abre, vai chamando os alunos como se fosse uma reclassificação. E para participar, aí tem um processo seletivo que a gente tem feito via COSEAC, tá? Então, o aluno vai lá, faz uma provinha na COSEAC, mas o curso em si é sem custo, tá? Então, ele vai cursar ali 1 ano, 2 semestres, e vai sair com um certificado emitido também pela Prograde, desse curso que se chama curso de complementação de estudos. Mas, na verdade, é um curso sequencial de complementação de estudos, então, necessariamente, no caso do aluno de graduação, ele tem que estar vinculado a algum curso de graduação, mas basta ter essa matrícula e estar com a matrícula ativa. Ele pode estar nos últimos períodos da computação, por exemplo, entrou no Minor, ele depois se forma na computação, ele continua sendo aluno do Minor. É só um critério, um pré-requisito para a entrada. Uma vez que a matrícula Minor foi gerada, ele segue com a gente até o final do curso. Até que no IDUF, por exemplo, aparece para os alunos Minor a matrícula normal dele, da graduação, que tem uma abinha para ele mudar para a matrícula do Minor. E lá ele tira histórico, faz as coisas, é tudo muito parecido. Beleza. Deixa eu só fazer mais uma pergunta. Pode, fica à vontade. Eu vi, você falou sobre propriedade intelectual. Tá certo que ali você pode estar recebendo pessoas ali que estão, como você falou, né, querendo conhecer melhor, querendo ver como é que é esse mundo do empreendedorismo e, de repente, pegar alguma coisa que está sendo desenvolvida num laboratório da UF e, de repente, botar isso para frente. Mas também pode chegar alguém que já está ali com a ideia na cabeça, assim, e não sabe como botar essa ideia para frente. E aí, a minha dúvida ficou o seguinte, de alguma forma, saindo do minor para uma startup, conseguindo fazer o spin-off, né? Transformando aquela ideia que estava na cabeça efetivamente numa empresa, seja incubada ou não. De alguma forma, a propriedade intelectual tem que ser da UF para de alguma forma, pagar a UF Sim. pelo que for produzido? Então, bom ponto. Se ele desenvolveu alguma coisa a partir de uma pesquisa que ele fazia na universidade, né? Ou, sei lá, não necessariamente num laboratório, mas num projeto de pesquisa, em alguma coisa, e aquilo ali é um produto fruto daquele desenvolvimento, daquelas discussões, é propriedade da UF, teria que passar pela agência de inovação. Casos em que o aluno, às vezes, pensa numa solução, mas que não tem muita relação com o que ele já está fazendo, né? Embora ele aplique conhecimentos dele, mas que não é nada que tenha vindo de nenhuma pesquisa, de nenhuma com nenhum recurso da universidade, foi alguma coisa por conta própria dele, que às vezes ele desenvolve até num outro contexto fora da UF, aí é diferente, entendeu? Mas passando por isso, aí ele teria que entrar em contato com a agência de inovação, se for algo passível de patente, eles vão fazer análise, vão fazer uma busca de anterioridade para ver se já existe alguma coisa, se justifica proteger aquele conhecimento ou não, de que forma, e aí depois vai seguir todo o trâmite para criação da empresa. Porque às vezes uma coisa que preocupa é que registrar qualquer coisa no INPI demora demais, né? Então, se você está com uma ideia boa na cabeça, se você for esperar chegar o registro, você passa, né? Passa o... Isso. Perde a janela de oportunidade. Mas, a partir do momento que você faz o pedido, né, você já tem uma expectativa de direito e consegue explorar aquilo. Mas eu posso dizer, com a experiência
que assim, eu tenho acompanhando os grupos de alunos, poucos são os casos em que o projeto se desdobra em alguma patente ou alguma coisa do tipo. Em geral, a discussão é muito mais em como você ajustar o modelo de negócios do que propriamente até porque a gente induz o aluno a não pensar no produto em si, né, primeiro no serviço, mas pensar em qual problema ele vai resolver. Então, antes de chegar propriamente no produto, ele tem uma série de validações sobre se ele está resolvendo um problema que é relevante, se ele identificou o público certo e coisas do tipo. Perfeito. Obrigado. Ótimo. Aproveitando esse gancho, acho que o Léo podia falar como é que foi, no caso da K5, esse lance da propriedade intelectual, né? Porque vocês tiveram a ideia, mas como que ficou, Léo, esse lance? Não necessariamente ela estava ligada, eu acho, à pesquisa, né, de nenhum de vocês, da equipe. Então, como que vocês trataram esse lado da propriedade intelectual? Então, esse protótipo inicial, ele fica para a prefeitura. Nós estamos avaliando, a nossa atualização, a gente está vendo ainda como a gente vai tratar essa propriedade intelectual. A gente colocou na Play Store e a gente está, que isso é tudo novo para a gente, né? Oi, oi. O Léo travou. O Léo travou. Ah, eu achei que tinha travado tudo. Acho que caiu do celular. Isso, tira. Estou conseguindo. Qualquer coisa, tira o vídeo, Léo, se ficar muito... Pelo notebook, vocês estão conseguindo me ver? Sim. Ah, beleza. Aqui caiu do celular? Travou, na verdade. Então, a gente está... O protótipo que nós fizemos para a prefeitura, ele... até o Hacknit ficou com a prefeitura, a continuação está com a gente, e a gente está tratando disso ainda. A gente fez até uma parceria jurídica para eles nos ajudarem com isso. Ah, então tá. Não tem processo. Certo. Aqui o Felipe Salles tinha uma pergunta. Quer falar, Felipe? Alô, Felipe? Será que o Felipe saiu? Felipe perguntou qual foi o maior desafio da K5 no início. Ah, sim. Então, a gente teve vários desafios, né? Porque a gente teve o desafio de ter que aprender uma tecnologia mobile muito rápido, porque na nossa equipe ninguém programava assim mobile, então teve que aprender num pouco tempo lá do hackathon. A gente teve o desafio de entender a dor dos ciclistas, né? Porque a gente teve que entender a dor dos gestores da prefeitura e dos ciclistas. E a gente também teve o desafio de apresentar essa ideia da melhor maneira possível, porque a gente também teve que aprender como faz o pitching. Então, assim, foram vários desafios que nós fomos estudando aí nesse tempo e fomos atacando. Teve o fato que de ninguém da equipe faz parte, são todos da área de computação, então, na área da administração, para montar modelo de negócios, a gente teve que aprender isso tudo. Isso eu ia perguntar. Vocês não fizeram um cursinho lá do Minor, né? É bom até saber. Tiveram que aprender sozinhos, né? E também ganhando o Hacknit, o Sebrae ou o Senai? O Sebrae nos ajudou um pouco, né, nesse ponto. A gente teve dois amigos que fizeram, lá da nossa equipe, que fizeram também um curso pela UF, agora não lembro se foi o Minor. Teve uma disciplina bem focada em empreendedorismo. E, assim, é isso. Os desafios, acredito que foi esse. Respondi a tua pergunta, Felipe? O Felipe tá sumido. Mas aqui sim, ó, o Felipe respondeu que sim. Obrigada, Felipe. O Otávio gostaria de comentar aqui a sua pergunta, Otávio. Pode falar pessoalmente aí, virtualmente. Perdão, Daniela, deu um problema aqui. Você pode repetir? Não tá ouvindo? Agora tô. Deu um probleminha aqui. Tá bom.
O Otávio aqui perguntou, quer falar, Otávio, prefere que eu fale? Não, quero falar. Obrigado, Daniela, pela... Obrigada a você. Então, na verdade, não é só uma pergunta para o Robson, mas talvez para o grupo inteiro. Na última aula, live que eu tive com o Robson, por exemplo, a gente inclusive falou sobre a pergunta que eu vou fazer. Era mais sobre, por exemplo, a gente está aqui do lado do empreendedorismo e às vezes a gente falta um pouco mais de conhecimento técnico, que eu tenho certeza que o grupo e as pessoas da computação da UF poderiam ajudar e são extremamente capacitadas para ajudar a gente a desenvolver alguns projetos, porque alguns alunos do empreendedorismo da UF e ao redor, ele tem negócios em Niterói, enfim, desenvolvem negócios que volta e meia precisam de soluções tecnológicas. Então, acho que talvez a pergunta, a provocação para o grupo é se a gente consegue unir esses dois lados para tentar desenvolver alguma coisa maior durante a UF, depois da UF, em hackathons, enfim, na vida. E era só essa pergunta e questionamento que queria que o Robson comentasse. Obrigado, Daniela e todo mundo. Obrigado, Otávio. Realmente isso... Robson? Ah, tá. Oi. Não, que eu estava meio travada aqui. Realmente isso é uma questão que a gente já tinha começado algumas discussões, né? Que, tipo, do nosso lado, às vezes falta essa aproximação com o empreendedorismo e, por outro lado, esses cursos, né, do empreendedorismo que poderiam se aproximar da computação. Qual é a sua visão? Não, eu acho que sim. Eu acho até que algumas iniciativas já estão caminhando nesse sentido. Acho que de uns tempos para cá, os dois departamentos têm conversado mais, né? Pelo menos eu tenho percebido. Eu, como professor do quadro permanente do Departamento de Empreendedorismo, eu estou há pouco tempo, mas eu já tinha a experiência de ter atuado como professor substituto, então eu já tem um certo tempo que vejo esses movimentos dentro da universidade. E eu acho que de uns anos para cá, essa aproximação tem ocorrido. Acho que a gente pode intensificar, e é importante que isso seja feito. E o que eu falei também com os alunos, tem uma parte que pode ser resolvida com projetos conjuntos ou esses desafios como o que o Leonardo participou e depois deram origem ao negócio dele, né, a K5, e hoje está está se desenvolvendo bastante. O próprio Otávio, que fez essa pergunta, participou de um Startup Weekend que teve em Niterói e era na área de educação, e também tinham times e equipes multifuncionais. Eu acho que cada vez mais iniciativas como essas são proveitosas para que os alunos possam se conhecer, interagir mais. Mas, sim. Não, desculpa, continua. E formar esses times. Isso passa também por um processo que é importante dentro dessas discussões do empreendedorismo, que é a formação de time, né? O que seriam os fundadores do negócio. Isso é muito importante, porque senão... E aí, acho que é isso que aqui o Otávio estava se referindo, que eu comentei com eles numa live na semana passada, ou na outra, não lembro, que às vezes a gente fica muito na nossa caixinha, então... vai formar equipe, vou formar com meus colegas de sala, ou meus colegas de curso, você tem muita sobreposição e muita redundância naquela equipe. Uhum. Então, o desafio é você tentar, na própria universidade, encontrar essas pessoas. E a experiência do Leonardo é muito bacana, porque foi o que eu sugeri para os meus alunos. Olha, se vocês têm uma ideia mais ou menos de produto e têm uma noção de colegas que vocês poderiam chamar, participem desses desafios, dessas competições, até mesmo para você testar a sua equipe, porque depois que virar sócio,
aí casou, né? E vai ter É um que seguir. casamento. Então, num desafio, obviamente não vai ser um exercício perfeito, mas é uma forma de trabalhar em conjunto e verificar se deu liga, se aquele time funciona trabalhando junto, para então vocês pensarem em formalizar a empresa, desenvolver o negócio. Sim, mas, Robson, eu acho que aí a gente tem, né, duas vertentes. Uma coisa é essa de formar equipe, que é super importante, né? A gente sempre diz que a boa equipe é aquela que tem os perfis complementares, né? Porque um único indivíduo, ele não pode ser bom em tudo, né? Ou seja, tem excepcionais, mas normalmente eu posso ser muito boa, sei lá, numa parte, mas não vou entender do negócio, do modelo, do marketing, né? Então, é aquelas habilidades complementares. Mas, por outro lado, também a gente poderia dar aquela coisa assim que é a visão geral, né? Então, eu fico pensando, será que, por exemplo, num curso de minor ou de empreendedorismo lá do departamento de vocês, não deveria ter alguma disciplina da computação para dar possibilidades de fazer o mínimo de um MVP, ou até que seja desenho de telas do aplicativo, que hoje em dia tem muito aplicativo, né? Fazer um wireframe, fazer alguma coisa que evolua um pouco mais do que só a ideia, né? Porque como eu disse, eu participei de algumas 2 ou 3 bancas lá do Miner, que eu vi, às vezes, eram, assim, ideias muito boas, mas que elas estavam ainda muito embrionárias, e justamente porque faltava essa pegada, né, de juntar e muitas vezes acontece isso que o Otávio falou, que também a gente não tem o aluno da computação, às vezes, se tivesse ali, tudo bem, botava o do grupo, da computação fazia essa parte mais técnica, né, e a coisa andava, mas e se não tem? Né? Então, assim como para a gente pode ser que, assim, eu não vou entender tudo de empreendedorismo, mas para mim é interessante ter uma visão, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar em mesclar um pouco mais das disciplinas, entendeu? Na formação desses cursos. Assim como para os nossos alunos é interessante se aproximar do empreendedorismo, eu imagino que para o empreendedorismo também é interessante se aproximar da computação. Não que ele vá programar, entendeu? Vai fazer os cursos de programação, nada disso, mas ter uma ideia, né, do sistema ou das possibilidades, sei lá, alguma coisa que desse a possibilidade. Hoje em dia a gente tem também tantas ferramentas que ajudam a programação rápida, né, para você tentar simular algumas coisas. Sim, com certeza. A gente, nesse sentido, alguns dos nossos alunos já têm procurado a computação como disciplinas eletivas, né? Tem o próprio Marcuso, professor Marcuso, trabalha já alguns tópicos relacionados a esse desenvolvimento de aplicativos ou prototipação numa disciplina dele mais focada na parte de tecnologia. Ele tem se aperfeiçoado nisso. A gente está com um projeto da FAPERJ, na verdade agora está até parado, porque está em processo de substituição de bolsista, mas com essa confusão toda, a gente não conseguiu concluir. Aliás, eu estou vendo até o Matheus está por aí, eu vi ele por aqui, que vai entrar no lugar do Lucas, que era um bolsista nosso para essa área, para tentar dar um suporte justamente para os alunos nesse desenvolvimento. Mas eu acho que, eu concordo que a gente tem que expandir esse diálogo entre os cursos para reforçar essa troca, né? E, com certeza, dar essa visão mais completa para que o aluno, pelo menos, tenha uma noção maior das ferramentas que estão à disposição dele para o desenvolvimento ou prototipação dos produtos. Maravilha, acho que é isso mesmo. Aqui o Flávio, o professor Flávio perguntou, Léo, como é que as ferramentas, vocês usaram o Design Thinking, como o Design Thinking ajudou vocês no Hacknit a elaborar as ideias, se vocês aplicaram, como que foi isso? Sim. Primeiramente, Daniela, eu não lembro da primeira resposta, mas o Bike-Knit hoje, ele pertence totalmente a K5, tá? Eu não lembro, na hora que você perguntou da propriedade intelectual, não lembro se eu respondi claro, mas só deixando. Sobre o Design Thinking, o Design Thinking foi maravilhoso, por quê?
Como eu já sou aluno da Daniela, e assim, ela me ensinou muito bem Design Thinking, quando a gente chegou lá no Hacknit, eu já sabia das estratégias Design Thinking, então a primeira coisa que eu fui fazer foi tentar pegar o máximo de informação de diversos tipos de perfis. Então tinha um gestor, eu perguntava, tinha um ciclista, eu perguntava, tinha um participante, eu perguntava, e com isso foi muito útil para a gente. Depois, na nossa fase de prototipação, a gente fez pesquisa, nós fizemos as personas, e a gente definiu o perfil do nosso usuário para depois a gente montar o nosso protótipo certinho. Então, assim, o Design Thinking foi muito importante, não só para fazer mais rápido, mas para fazer o mais certo possível e que ele fosse mais aceitável possível para o usuário, né? No período curto de tempo que a gente tinha. Então, assim, o Design Thinking foi muito importante, assim, para o desenvolvimento do nosso projeto. Legal. E aqui a Jéssica perguntou se o Bike-Knit é só para ciclistas. Foi isso, né, Jéssica? A K5 atende apenas a ciclistas de Niterói. A princípio né, Léo? Assim, o Bike-Knit, ele funciona em qualquer lugar, mas assim, a gente vai estar iniciando mais em Niterói, inicialmente, mas ele funciona em qualquer lugar. Se você quiser usar o Bike-Knit para enviar esses dados e tal, mas a princípio ele só vai, por enquanto, a nossa plataforma de visualização só dá, por enquanto, para a Prefeitura de Niterói, porque a gente está no início ainda, mas a ideia é estender isso futuramente. Legal. O pessoal ali que escreveu quer comentar alguma coisa, Jéssica botou ali legal. Pessoal, se vocês quiserem, pode pegar a palavra, abrir o microfone, tá? Não precisam ficar envergonhados. Aqui o Renan falou que fez até o processo oposto, foi nosso aluno da computação, sistemas de informação, perdão, e hoje ele está no PGE fazendo, né, essa parte do empreendedorismo. Então, é essa, né, complementariedade, né, dos cursos e que está sendo bem utilizado. Vamos ver ali o que mais temos. Se eu esqueci de alguém, por favor, pode entrar na roda. Vamos entrar na roda, gente. Oi, Daniela, eu queria fazer uma pergunta. Fala, Daniel. Eu queria fazer uma pergunta para o Robson. Vocês falaram de propriedade intelectual, a questão do registro do INPI. Tem algum mecanismo dentro da UF que ajude alunos e professores a fazer essa parte do registro? Sim, via agência de inovação. Então, a agência de inovação, que é até perto aí do pessoal da computação, né? Eles estão agora no prédio da física, né? Um prédio novo da física, no 3º andar, se eu não me engano. Então, eles têm uma equipe específica, né? Uma espécie de divisão dentro da Agir, focada nessa parte da propriedade intelectual. Eles chamam de ético, que seria o escritório de transferência de conhecimento. E aí eles fazem essa análise, se for o caso, enfim, ajudam na proteção e até, dependendo do interesse da UF no que está sendo protegido e desenvolvido, ela até arca com os custos desse processo, né, do registro, da manutenção, da patente, dessas coisas. Obrigado, Robson. Legal. Robson, também eu fiquei, quando você apresentou ali que o empreendedorismo ele tem outras vertentes, né, que não é só essa parte de criar uma empresa, né, que muitas vezes está bem dependente até da tecnologia, que a gente diz hoje em dia, inovar passa muito pela tecnologia, etc., mas também tem esse lance social, e agora a gente está vendo, né, até acho que em tempos de crise e pandemia cresceu muito esse lado social. Eu fiquei sabendo de coisas assim que eu fiquei até surpresas, como esses bancos comunitários, moeda social, que até aqui em Macaé tem isso. Então, aí vem todo um outro lado do empreendedorismo, né, que é esse, como calcular impacto social, retorno de investimento, porque é um investimento diferente, né? Aí eu queria saber se vocês aí no departamento de empreendedorismo também tem esse lado
que dá esse suporte, né, mais para o empreendedorismo social, economia criativa e tudo que vem junto com isso, né? Sim, a gente tem essa preocupação de trabalhar o empreendedorismo de maneira abrangente, né, nessas diferentes perspectivas. Então, desde a criação de empresa, o intraempreendedorismo, né, que o aluno pode transformar o ambiente de trabalho dele, também nessa perspectiva do empreendedorismo social. Eu acho até que no empreendedorismo social, hoje a gente tem que avançar mais, porque a gente tem uma professora que está se dedicando a esse tema lá no departamento, é a Daniela Munhoz. A Agir, a Agência de Inovação, criou uma área também de tecnologias sociais, alguma coisa do tipo, mas hoje funciona mais como um levantamento das iniciativas existentes. Então, acho que eles vão depois dar um segundo passo, que é eu mapeei o que tem, mas como eu posso ajudar a desenvolver esses projetos em andamento. Mas que é importante também. E é importante, a gente tem que trabalhar isso com os nossos alunos, que você tem que usar aquele ferramental de gestão de projetos, mas com algumas adaptações, senão você cria projetos, parece um Frankenstein, que você vai pegando coisa de tudo quanto é lugar, tenta aplicar ali, sem fazer as devidas adaptações, e aí não se dedica a questões como essa que você mencionou, de como mensurar o impacto, né, de como garantir que você está tendo uma transparência, uma contribuição efetiva para aquelas pessoas, mas também sem perder o ferramental de gestão. Alguns autores vão falar que o empreendedorismo social, na verdade, é você pegar todo o ferramental de gestão, de mensuração, de métrica, de eficiência, mas direcionar para um projeto cujo objetivo principal vai ser ajudar uma determinada comunidade, um conjunto de pessoas, né? Ela muda a prioridade do projeto, mas ele mantém a necessidade de todo o ferramental de gestão. É interessante, porque me chamou a atenção também que várias das iniciativas que eu vi dentro desse modelo social passa pelo uso da tecnologia, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, empreendedorismo social, não sei o que, é juntar na comunidade e fazer artesanato, entendeu? Não, já está muito maior que isso, entendeu? Então, ela já passa pela tecnologia para uma economia totalmente virtual, digitalizada, através das moedas, das criptomoedas, e por aí vai. Então, tem comunidades, eu fiquei sabendo essa de Macaé, eles têm o próprio dinheiro deles, que é a Muvucas, entendeu? E tudo isso tem uma tecnologia por trás, né? Então, tem um negócio, Então, a coisa cresceu muito, tomou uma proporção, assim, muito, muito grande, né? Então, acho que esse é um campo que daqui para frente vai crescer ainda muito, né? E a gente tem que estar aí preparado para acompanhar a onda, né? Com certeza. Aqui, ó, o Pedro disse que tem uma pergunta. Manda aí, Pedro. Primeiro, boa noite. Na verdade, não sei se é só uma, mas seria para o Léo e para o Robson também. Para o Léo em específico, se eles estão tendo alguma dificuldade em relação à pandemia, se eles estão tendo algum medo em relação a isso, assim, porque eu entendo que o principal grupo que vai sofrer da ferramenta deles no momento seria a própria prefeitura, se ele tem algum medo que isso possa dificultar. E para o Robson, se acha que essa pandemia pode trazer algum benefício em questão de estudo para empreendedorismo, se acha que isso vai contribuir no futuro para agregar valor, né, para a gente como estudante e sonhador, como empreendedor, no caso. Vamos lá, quem responde primeiro? Eu ou Robson? Pode ir, então, Léo, já que você pegou. Então, nós entendemos que essa pandemia realmente mudou totalmente o curso, né?
mas nós estamos muito motivados, nós acreditamos que agora, até porque muita gente ficou em casa, pode ser que algumas pessoas agora tenham a vontade de ter o hábito de ser mais saudável, então andar mais de bicicleta, talvez nesse tempo, assim, as pessoas possam ter refletido um pouco mais sobre a vida, então acredito, assim, que eu acredito que o número de bicicletas vai aumentar, Niterói vai aumentar o número de ciclofaixas, que é onde a gente vai começar inicialmente, então, assim, nós estamos muito motivados, nós acreditamos, assim, que o nosso sistema tem tudo para dar certo. E, assim, nós estamos, na verdade, muito, muito felizes até, e, assim, a gente acredita que, independente dessas circunstâncias da pandemia que teve, essas dificuldades que tivemos, mas nós vamos vencer por isso, não só nós, mas toda a nossa população, e acredito que todo mundo vai sair melhor nisso. Com certeza, eu era uma que não era ciclista e virei ciclista por causa da pandemia. Gente, eu levei a minha bike para arrumar, as garagens de bike estão todas lotadas. Então, se vendeu muita bicicleta nos últimos tempos. Você pode fazer esse levantamento lá na Cacica que vocês vão ver, entendeu? Então, assim, é uma tendência certa. Então, quer dizer, vocês já têm aí um público, né, bem grande de potenciais, né, público aí, com certeza. Agora eu vou passar a palavra para o Robson, então. Tá certo. Bom, obrigado pela pergunta, Pedro. Eu acho que vai sim ter algum desdobramento para o empreendedorismo. Eu acho que eu vejo dois desdobramentos, na verdade. Um é a necessidade de utilização de tecnologia, de mais tecnologia, de modernização das formas até de interação com o cliente por meio de canais virtuais. Então, muitas empresas estão passando por um processo de adaptação meio que na marra. A nossa própria universidade está passando por isso, então tem esse efeito. Eu acho que tem esse efeito que a professora Daniela também mencionou, de uma preocupação maior das pessoas para o lado social, uma consciência maior de que, olha, tem um público ali que precisa de ajuda e a gente pode fazer alguma coisa. Então, as empresas também, eu acredito, eu espero, pelo menos eu torço, né, para que tenham essas preocupações inseridas também nos seus processos, mas uma coisa que, em alguma medida, preocupa é que, mesmo que tenha uma preocupação com o empreendedorismo ou uma valorização do empreendedorismo, e muito desses casos vai ser o que a gente chama de empreendedorismo por necessidade, porque é a pessoa que deu o emprego, ou então está nesse momento de crise, e aí ela vai fazer alguma coisa mais como sobrevivência, e que é válido, obviamente, né? A pessoa está dando um jeito, claro, mas esse empreendedorismo mais como improviso ou como necessidade, ele, em geral, tem uma taxa de falência e mortalidade muito, muito elevada, né? E não são essas empresas. É diferente, por exemplo, do caso que a gente está discutindo aqui do Leonardo, que identifica uma oportunidade, cria um projeto, está explorando aquela oportunidade, tem um potencial de crescimento, de contribuição para Niterói, para o seu entorno, daqui a pouco para outras cidades, daquele cara que está fazendo alguma coisa meio desesperada porque ficou sem emprego, alguma coisa do tipo. Então, assim, resumindo, eu acho que o empreendedorismo ganha, assim, uma atenção maior, acho que vai ter uma inserção maior de tecnologia, uma preocupação maior com questões sociais, mas me preocupa que essa taxa de incremento no empreendedorismo venha muito por, na verdade, o empreendedorismo por necessidade, não por oportunidade. Obrigada, Robson. Eu também vejo isso aí, né? A adaptação para sobreviver ao momento atual, né? Mas é transitória, né? Digamos assim. E aí vai ter que sempre se reinventando, né? Vamos ver aí, pessoal. Será que travou? Estão aí? Mais alguém gostaria de comentar? E, Dani, deixa eu só comentar aqui um detalhezinho. É o Flávio falando. Tudo bom, gente? Boa noite. Tudo. Seja bem-vindo. Obrigado. A gente vê fora, né, principalmente fora do Brasil, muitas empresas assim, se aproximando de uma forma muito mais efetiva, né, e participativa das universidades. Aí eu queria
perguntar para o Robson ou para o Leonardo, né, o que está faltando, né, de repente, aqui no nossa cultura nacional, né, para que a gente promova, né, essa aproximação de uma forma mais efetiva com a iniciativa privada, no sentido mais de fomento a novas oportunidades e desenvolvimento de novas tecnologias. Então, Flávio, eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? O que acontece? Eu falo assim, porque eu nasci no interior do estado, entendeu? E de uma família pobre, e normalmente, o que eu vejo, pelo menos da escola pública, onde eu vim, que foi no ensino médio, nós, brasileiros, normalmente estudamos e pensamos assim que a gente terminar o nosso trabalho, a gente conseguir um emprego, a gente sempre vive essa rotina de tipo, olha, eu vou terminar os meus estudos, vou terminar a faculdade, vou terminar o mestrado e vou direto para o emprego. E eu acho que falta em nós, brasileiros, assim, pelo menos no que eu vejo no geral, do meio que eu estou, em pensar diferente. Porque às vezes a gente pensa, olha, eu quero sair, eu quero fazer esse curso para me arrumar um emprego tal, eu vou estudar isso para me arrumar um emprego tal, enquanto a gente poderia pensar quais são os problemas que estão no mundo, quais são as dores que as pessoas têm no mundo. E aí, de repente, você resolvendo uma dor, você consegue resolver uma dor que é de todo mundo, e aí você pode chegar na sua startup. Mas essa é uma opinião que eu tenho, sabe? Não tenho uma base científica para justificar isso. Mas, assim, é o que eu posso dizer do meu meio, assim, com a experiência que eu tenho. Então, assim, eu acho que a galera poderia começar a tentar olhar o mundo de forma diferente. Quais são os problemas que eu posso resolver? Por exemplo, sei lá, você vai no mercado, será que você está vendo alguma coisa que você vê que não é solucionável agora e, de repente, você tem uma criatividade ali, poxa, e se fizesse desse jeito? Eu acho que seria uma forma diferente, eu acho que poderia fomentar mais o empreendedorismo no Brasil. Não sei se vocês concordam, podem... Obrigada, Léo. Complementando o que o Leonardo falou, acho que a colocação dele é muito pertinente, principalmente em relação às empresas que estão sendo criadas, né, agora. Então, eu vou fazer a minha observação mais para o lado das empresas já estabelecidas, né, as grandes empresas, e como fazer essa aproximação. Acho que um elemento muito importante é a questão da confiança. Eu acho que há um receio, né, de repente, dessas aproximações, pelo menos é a percepção que eu tenho em conversas com alguns gestores de empresas. Mas às vezes fica uma discussão muito filosófica e não avança. Então, um lado mais, de repente, apelando para um pragmatismo, e às vezes a universidade está também com uma dinâmica diferente de trabalho. É importante que cada um entenda a validade, a importância, né, dos dois lados, só que eu acho que tem esse receio de, será que vai dar certo? Será que o projeto, ainda mais no contexto que a gente vive de muita coisa, e não ter, talvez, uma continuidade dessas parcerias. Então, acho que acaba ficando com o pé atrás, mas à medida que essas parcerias vão sendo fechadas, esses contatos vão sendo feitos, essa inibição vai diminuindo. O que a gente tem tentado fazer lá no empreendedorismo, pelo menos em relação a processos gerenciais, envolver empresas primeiro numa avaliação de projetos, depois chama para um evento, aí na agenda acadêmica, o que a gente fez numa semana acadêmica dessa, um desafio que a empresa trazia os problemas e os estudantes tinham que dar soluções para a área de gestão. Então, isso acho que foi em 2018 ou 2019, alguma coisa assim. Então, eles tinham que dar sugestões para aquilo em grupos, resolver. Aí a empresa tem uma aproximação inicial, fica bem impressionado, daqui a pouco vai e fecha uma parceria, ou pelo menos a gente tem que estabelecer portas de entrada e de contato para que essas relações sejam feitas, porque eu acho que começa com uma coisa pequenininha, participação num evento, participação num projeto piloto, para, a partir do momento, ganhar confiança, e, ganhando confiança, vão vir projetos maiores. A gente tem feito isso e tem tido um impacto até benéfico para a contratação dos nossos estudantes, seja para estágio, até para emprego. Essa aproximação, até para divulgar o curso, para divulgar a universidade, acho que é isso importante. Mas eu acho que começa em coisas pequenas e, em geral, esse primeiro contato acaba sendo
de professor, é um professor que traz algum... eu acho que começa por aí, não vai ser uma coisa de cima para baixo, assim, até tem, né, essas aproximações que a UF, como instituição, faz com empresas, faz tudo, mas eu acho que é importante que a gente estimule os professores, a gente tem estimulado isso no departamento, e que quebre essas barreiras para que a gente passe a ter contatos constantes, e alguns vão para frente, outros não, mas aos poucos os dois lados vão ganhando confiança e começa com um projeto pequeno, um piloto, e daqui a pouco a gente está fechando contratos maiores. Pelo menos tem sido a experiência que a gente tem tido lá no empreendedorismo. Perfeito, Robson. Eu também afirmo que eu concordo com você nesse sentido. Eu trabalho num laboratório aqui, o Adelabs, né, aqui no Instituto de Computação, que faz pesquisa e desenvolvimento aplicado, né, então aplicado à indústria. E a gente vê bem isso. Muitas vezes o que a indústria é receosa em fazer, até parcerias com a universidade, é uma questão de timing. A gente faz projeto para 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o mercado quer para ontem, né? Ou ele quer, você diz, isso aqui vai ser uma pesquisa, Então, o que a gente está tentando fazer, muitas vezes a gente fez também, assim, projetos mais curtos para você, tipo, conquistar o parceiro, né? E daí, com isso, a gente consegue a confiança para daí colocar uma pesquisa já de mestrado ou de doutorado envolvida por trás, né? Então, quer dizer, tem que fazer meio esse balanço, né? Entre mostrar um resultado que seja mais rápido, e ele vai ver o potencial que aquilo pode trazer, e por trás você desenvolver daí um projeto, né, a mais longo prazo, Mas com certeza o que assusta o parceiro é sempre quando a gente chega com um prazo de 2 anos, ou 3 anos, ou 4 anos, que normalmente é um doutorado, né, uma coisa do que a gente quer fazer pesquisa e desenvolvimento, né, então, esse lance. Então, realmente é jogar essa coisa do timing, que o mercado está em outro time. Então, a gente tem que ver como que a gente pode, né, adaptar o nosso timing a isso também. E, por outro lado, não cair simplesmente numa prestadora de serviços, né? Tipo, a gente virar agora, quer que desenvolva um aplicativo para tal coisa, aí você vai lá e faz e diz que isso é pesquisa. Também não é, né? Então, quer dizer, essas duas visões que acho que ainda está meio emperrado, né, nessa aproximação indústria e universidade. Exatamente. Tá, perfeito. Vamos ver, o Pedro Carvalho pediu para falar. Quer falar, Pedro? Falar um pouquinho do que o Léo falou, né, questão de brasileiro, ele não pensa muito em ser empreendedor, mas eu acho que também vai muito do modelo de educação que a gente tem, né, no país, onde a nossa educação pune quem erra, né? E o empreendedor é justamente isso, ele não pode ter medo de errar. E quando a gente vai desde criança já falando, não, errar é ruim, a gente acaba indo contrário ao empreendedorismo. Eu acho que é muito esse ponto. E na universidade a gente tem até um pouco mais disso, né? Pelo menos o SI, muita gente entra querendo se formar porque quer diploma, vamos dizer assim, né? Uhum. E o Flávio, ele, por exemplo, ele tem uma aula que ele gosta de trabalhar bastante problemas. E as pessoas também não gostam porque ficam pensando só em terminar aquela aula, algumas pessoas, né? Não seria um papel nosso, nosso que eu digo DA, né? Faço parte do DA de SI, e dos professores, desde o primeiro período, já estimular essa participação da aula como talvez um projeto, pensar como se fosse uma empresa, para estimular esse tipo não de punir o erro, mas de tentar melhorar a pessoa, como errou, então vamos pensar em melhorar, o que a gente pode fazer para melhorar no futuro, alguma coisa desse tipo. Mudar um pouco a pegada da educação dentro da universidade, não seria um papel também importante?
Ótimo, muito obrigada, Pedro. Ótima observação, né? Muito bem colocado, mas dando aqui um pouquinho da minha opinião, eu acho que a gente está. Isso aí é até uma coisa cultural, né? Que a gente já vem lá desde pequeno na escola, etc. e tal. Mas com certeza isso que você falou é mudar o pensamento do aluno. O aluno, normalmente, quando a gente chega aqui, eu já fui aluna, tá? Não estou falando que a culpa é de vocês, eu já fui aluna, mas quando a gente é aluno, a gente quer muito aquela coisa de mão beijada, que seja dado, isso aqui, a gente não quer dar trabalho, a gente diz trabalho, dá trabalho, entendeu? Muitas vezes tem aluno que chega para a gente e diz, ai, professora, eu não quero fazer trabalho, quero fazer prova, porque dá menos trabalho. Entendeu? Então, é realmente isso. Trabalho dá trabalho, porque você tem que pensar, tem que ver soluções, você vai acertar, você vai errar, e a coisa vai evoluindo, né? Então, quer dizer, é outra metodologia de aprendizagem, com certeza. Mas essa de acertar, errar e evoluir, descobrir com os próprios, aprender com os próprios erros e acertos, é a metodologia do futuro. Eu tenho um filho pequeno, que eu já coloquei ele numa escola, digamos assim, mais alternativas, mas cada vez a gente vê mais que está mudando a forma de educação, a forma de pensar, porque hoje em dia, e essa crise veio mostrar isso, não adianta você ser muito bom numa coisa e só naquela coisa. Você tem que ter outras habilidades, e essas outras habilidades passam por isso que você falou, Pedro. Que é você juntar as peças num quebra-cabeça, você pensar, você fazer mais do que o professor mostrou simplesmente ali num slide, entendeu? Hoje nós temos alunos que se formam hoje na graduação só com slides, entendeu? E isso é impossível, vai se tornar impossível daqui para frente, porque um profissional desses no mercado, ele não vai sobreviver, entendeu? Então, realmente a gente ter que começar a adaptar. Já tem algumas universidades que já estão trazendo mais esse lance, né, da educação por projetos e interdisciplinares, fazer esse cruzamento entre as disciplinas, mas eu concordo com você que o jeito melhor de aprender também é acertando e errando, ou seja, é fazendo. Né, aquela aula expositiva onde o professor fica lá falando, o aluno retém muito pouco daquilo. Na verdade, ele vai aprender quando ele vai realmente botar a mão na massa, né, e pensar pelo problema. Desculpa a intromissão, fala aí, Rosa. Não, com certeza, acho que você tem toda a razão, que tem uma coisa que a computação, por exemplo, faz muito bem, que é o aprendizado por meio de jogos. E eu acho que isso ajuda muito a combater esse receio da falha, né, que o Pedro estava falando. Porque quando você está ali num jogo, a gente pode fazer até analogia com videogame. Você vai estar jogando, perde numa fase, mas você não fica... você fica, pô, caramba, até pode ficar chateado, mas você não desiste. Você continua e fica mais empolgado, porque está difícil, mas você está envolvido com aquilo. E quando a gente traz questões como essa para dentro da sala de aula, o aluno também fica envolvido. E aí perde um pouco desse receio do erro, porque ele sabe que faz parte. Eu acho que é uma maneira, você mudando também a forma como você apresenta esse conteúdo, você diminui um pouco dessa inibição. Eu acho que os jogos também são uma possibilidade nessas... Enfim, pode ser via projetos, como o próprio Pedro falou, mas dentro de uma dinâmica meio gamificada, eu acho que ajuda bastante. Ótimo. É uma possibilidade, realmente, né? Os jogos sempre engajam bastante. O Arthur colocou uma pergunta ali. Arthur, você quer falar, querido? Oi, boa noite. Posso falar sim? Boa noite, Arthur. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, tá ok. Show. Boa noite, pessoal. A respeito do ByteNet, eu queria fazer uma pergunta para o Léo. Ele disse que são pego as informações de localização dos usuários que estão usando bicicleta e que vai ser usado muito pela prefeitura para poder fazer previsões de onde seria interessante fazer ciclovia, por exemplo. Eu queria saber como que é feito, né, de forma até técnica mesmo,
o salvamento dessas informações, tratamento e modelagem, né? Se eles usam alguma tecnologia de Big Data, se eles só guardam essas informações e deixam a respeito de quem precisa usar, como que é a respeito desse armazenamento. Então, essas informações, primeiro, elas são anonimizadas, né, de cada pessoa, porque hoje você não pode identificar, né, quem é a pessoa, isso pela LGPD. Elas são armazenadas no banco de dados, a princípio, e aí essa questão de previsão de rota, isso daí vai ser utilizado o algoritmo de machine learning para fazer essas previsões. E a gente também já está estudando formas de implementar um crowdsourcing para as pessoas informarem qual é a melhor rota, qual é o local mais seguro. Isso tudo vai abrir uma gama assim de funcionalidades. Não sei se eu respondi a tua pergunta bem. Arthur? Claro, sim. Bacana. E hoje em dia também informação é dinheiro, né? Então também tem esse lance até de vender os dados, né? Futuramente pode-se pensar também nisso, né? Não, e é interessante, por exemplo, para você melhorar a qualidade de vida do ciclista. Por exemplo, no Brasil hoje você não tem dados de ciclista. Se for pesquisar na internet, você não tem. Então, assim, por exemplo, vamos supor que um prefeito quer implementar algum tipo de política pública, e aí, de repente, ele fala, mas como que ele vai provar que passa mais bicicleta do que carro numa rua? Então, nosso objetivo é conseguir dar essa informação para justamente, e esses dados não vão ser usados só para a gente, vão ser usados para melhorar a qualidade de vida mesmo da população. Só isso, interessante. Assim esperamos, né, pessoal, que melhore a vida de todos. Luísa, você quer comentar aqui o que você colocou a respeito daquele assunto que o Pedro levantou? Sim, pois é. Não, é isso aí que eu falei, né? Acho que a capacidade de colaboração no empreendedorismo deve ser importante, porque é impossível todo mundo saber tudo, então você tem que sempre buscar as pessoas que vão colaborar melhor no seu projeto, né? Uhum. Isso aí, complementariedade das habilidades, né, dos conhecimentos. Ela falou, fundamental para ser empreendedor. A complementariedade. Daniel colocou a lista de presença ali também, ó, pessoal, que tem quem... Nem sabia que tinha essa lista de presença, Daniel. 55. Professor, sabe para explicar? É que a gente estão pegando a lista de presença para poder fazer a contagem da hora, a atividade complementar dos alunos. Aí, se quiser para complementar, assina aí, galera. Perfeito, obrigada, Luísa. Deu uma travada aqui, mas a Luísa já explicou. Obrigado. Obrigada, eu achei que era para todo mundo. Otávio, pode falar sim, querido, fica à vontade. Então, eu queria fazer uma pergunta. Por exemplo, eu e um amigo, a gente está fazendo um projeto, por exemplo, de questão de guarda documental, e a gente estava pensando em desenvolver o nosso TCC, que, para quem não sabe, o nosso TCC no empreendedorismo é um plano de negócios. E já existe um negócio rodando em São Gonçalo, que atua em algumas empresas, em São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, e a gente estava querendo desenvolver uma tecnologia para apresentar no TCC e, de fato, colocar isso em prática, usando alguns modelos, por exemplo, de machine learning, algumas coisas de inteligência artificial, que são coisas que, por exemplo, eu estudo, mas como o empreendedor, uma pessoa que tem uma visão de negócio, e poxa, vai atrás de Google, faz várias aulas do Google para tentar usar algumas ferramentas já prontas.
e não, por exemplo, com uma visão da computação de sentar e desenvolver um código, tipo um sistema, entendeu? A gente meio que tenta desenvolver essa parte do TI, da computação, da tecnologia de forma hackeada, até mesmo para chegar no MVP, em algumas coisas assim. Por isso que eu fiz algumas perguntas sobre como a gente consegue unir essas duas equipes, porque existem alguns projetos, algumas coisas por parte dos alunos do departamento do empreendedorismo que a gente sempre precisa chegar num ponto de desenvolvimento, onde a gente já validou algumas coisas, porém trava, porque a gente tem 1, 2, 3 pessoas, mas a gente precisa de, às vezes, pessoas mais complementares e muito mais gente, que talvez poderia vir da computação. Por isso que eu fiz a pergunta antes, a provocação, porque já existe essa questão da tecnologia no nosso curso, no nosso dia a dia, mas às vezes tem uma barreira que acredito que hoje foi quebrado mais um muro e foi construída uma ponte, então é só esse comentário / pergunta aí. Enfim, obrigado, Daniela. E estou aguardando também você responder a pergunta do mestrado, que eu, de fato, estou interessado no mestrado da computação. Ai, desculpa, não vi, pulei essa, eu vou ver lá, Otávio. Não, eu entendi o ponto, Otávio, eu acho que uma forma da gente implementar... Oi, tá ouvindo, né? Uma forma da gente implementar, talvez ou suprir essa lacuna, seria oferecer TCCs conjuntos, né? Então, tipo, o tema, a gente tem um aluno da computação, que daí vai defendendo a computação, e ele vai daí dar conta mais do lado tecnológico, digamos assim, e os alunos do empreendedorismo que vão defender lá, mas para isso a gente teria que fazer uma forma, né, de engajar os alunos nesse sentido. Então, quer dizer, faz um TCC que resolva, né, as duas partes, mas cada um defendendo a sua expertise, digamos assim, né, dentro do seu... Para implementar isso que a gente tem que pensar, de repente, até aí com a coordenação, com o Flávio, ou seja, no início do semestre, as duas coordenações oferecer ou mostrar as possibilidades de interesse, e daí a gente vê alunos que podem se candidatar para aquilo, né? A gente poderia ver uma forma de implementar isso, tipo, o empreendedorismo apresentar as suas necessidades e a gente oferecer aos nossos alunos que queiram se engajar, né, nessa iniciativa, sei lá, alguma coisa nesse sentido. O que você acha, Robson? Sim, acho que é uma excelente ideia e eu aqui posso falar até pela coordenação de processos gerenciais, que eu estou à disposição, e esse formato seria possível, porque cada aluno defenderia o seu projeto, né? Como a professora Daniela falou, cada um faz a sua defesa no seu curso, mas a gente poderia, de repente, até pensar em bancas conjuntas, alguma coisa do tipo, para esses casos excepcionais, né? Que o projeto é desenvolvido em grupo. O Otávio, acho que ele está em busca também, gente, na verdade, eu estou sentindo que ele está tentando seduzir o pessoal da computação para ver se ele consegue um sócio nessa parte de desenvolvimento. Mas... exato, que pode ser até alguém que esteja procurando um TCC, ó, vai ganhar aí já um TCC com o lado do empreendedorismo. E o que eu observo, o Otávio, por exemplo, é meu aluno na disciplina chama modelagem de negócios. É uma disciplina que é num período anterior ao TCC. Alguns alunos, nesse semestre anterior ao TCC, já têm uma ideia na cabeça, como o Otávio, outros vão pensar nisso durante o TCC. Então, a gente tem alunos de diferentes momentos, mas para quem já vai para o TCC com uma proposta na cabeça, aí, com certeza, esse formato seria possível, porque a gente poderia fazer um levantamento junto com o que a gente já faz para distribuir orientador, por exemplo,
Então, pode ser um cadastro não só de interesse por parte de quem você vai orientar, mas também de tema, e a gente seleciona os que têm a ver com algum desenvolvimento, que possa ter uma sinergia com a computação, e faz um match entre esses alunos. Eu acho que seria muito, muito bacana. Excelente. Alguém aqui falou, o Eduardo falou, tinha que ter um mural de procura-se para fazer esse intercâmbio, né, entre... mas eu acho que é esse lance da gente deixar mais clara a oferta, né? Oferta e procura. Realmente a gente tem que pensar em alguma coisa nesse sentido. Eu entendi que você disse, né, Robson, que às vezes a ideia surge depois, que assim o aluno se dá conta que precisa de todo um ferramental tecnológico no final, né, do TCC. Daí não dá tempo, mas aqueles que já têm uma ideia já dá para chamar antes, né? E aí, para os que surgem, por exemplo, no semestre anterior, nessa disciplina minha que fala justamente do modelo de negócios, eu já tenho condições de, para o próximo semestre, apresentar essa possibilidade de ir, no final do semestre, gerar uma lista dos projetos que têm ou teriam potencial de fazer essa conexão, se o aluno tivesse interesse. Excelente, que fica uma pesquisa até aplicada, né? Um TCC já mais aplicado. Achei excelente. Eduardo, pode comentar aí, querido. Não, é que, bom, a gente tem as redes sociais para isso, o próprio IC usa bastante, né? Facebook, e agora tá usando mais aí o YouTube e o Twitter. De repente, esse mural seria facilmente feito num grupo desses, onde já tem ali a presença dos estudantes, e o Instituto pudesse, recebendo aí do Robson, né, a lista de procuras, divulgar lá, ó, estamos precisando de pessoas nas seguintes áreas, com os seguintes projetos e tal, e etc., para poder tentar fazer esse match aí do pessoal de empreendedorismo que está precisando de alguém de TI com o pessoal do IC que pode ajudar. Né? Ótimo. Isso aí, pode ser uma ideia já de implementar através das redes sociais. O Daniel disse, ó, é só mandar aqui para ele que ele posta nesses grupos, né? A coordenação posta, e daí o interessado... Só que daí a gente tem que ver qual é a área da computação que envolveria mais, para a gente também sugerir um orientador do lado da computação, né? Por exemplo, se vai envolver mais redes, hoje em dia tudo é IA, né? Os professores de IA estão super lotados de aluno, mas pode ser jogos, né? Pode ser interação, várias áreas aí a gente vê. O Otávio tinha perguntado o que, querido, que eu estou procurando aqui, mas não achei a sua pergunta sobre o mestrado. É como ingressar no mestrado da computação, é isso? Cadê o Otávio? É isso mesmo, Daniel. Então, o mestrado, acho que o Daniel até pode falar melhor que eu, Daniel, você sabe? Nós temos o período de inscrição, normalmente são 2 entradas, né? No meio do ano e no início do ano. Lá no site tem as regras de inscrição. Fala, Dani. São 2 entradas. Tem a entrada para quem começa em março, que aí o período de inscrição é no final desse ano. E a entrada agora, para quem começa em agosto, está até aberta até amanhã as inscrições. Então, são sempre 2 entradas. Para o mestrado, vocês vão ter que ter a carta de recomendação, que vocês vão pedir carta de recomendação para professores, para chefes, por exemplo, de vocês, que possam falar um pouquinho de vocês. Aí tem uma carta de intenção lá, que é o que você quer fazer o mestrado, currículo e histórico. Basicamente é isso. Aí vai ser avaliado por um comitê, e depois tem o resultado. E aí, começando, vocês vão cursar disciplinas e depois a dissertação em si. Tá? Eu estava procurando aqui para botar o link para eles, que lá no nosso site tem todas as informações, Otávio, certinho, mas eu acho que está fora, né, Daniel? Eu acho que eu tenho aqui ainda.
Que lá tem os formulários e a documentação necessária, mas basicamente... A rede tá irritada. eu A acho rede da UF está ruim. que ainda está com aquele problema, né, da fibra. Vamos ver. O Otávio falou, poderia ser criado também um grupo no LinkedIn com todos os interessados e poderíamos desenvolver por lá. Também, só que o lance é a gente tornar isso público para os alunos da computação, né? O Renan, na UFRJ, algumas coordenações guiam os alunos para essa pluralidade entre áreas, de você fazer, né, essa multidisciplinariedade, né, ou seja, complementares. Vamos fazer algumas tentativas aí, nas tentativas e erros, numa dessas a gente acerta o formato, o modelo, né, para aproximar essas duas áreas que tem tudo a ver, né? São mais que complementares, elas são quase uma. Fala, Daniel. Só responder a pergunta do Rodrigo ali, está perguntando se alguém que não tem formação em computação pode fazer mestrado. Pode, da gente. Eu, por exemplo, eu tenho uma aluna que fez engenharia mecânica e um outro que é da estatística, então não tem problema nenhum, não. Quem não fez computação pode tentar o mestrado em computação também. Isso. Depois é só para... só conseguir passar nas básicas depois. Isso aí. São todos bem-vindos. Daniel botou o e-mail dele ali para mandar a propaganda das chamadas de parceria, Otávio. Vamos defender a causa do Otávio e achar um parceiro para o Otávio, gente. Você manda a descrição, Otávio, de repente, do seu projeto. Se for para o próximo semestre, a gente pode tentar divulgar e conseguir alguém. Entendeu? Algum aluno que ainda não tenha TCC, que se interesse, e a gente fecha essa parceria. Quem sabe você não vai ser o piloto do nosso modelo aí de parceria. Né, Robson? Vamos lutar pela causa do Otávio. Sim, com certeza. Ele está em busca de um sócio. É isso aí. Vamos lá. Então, mais alguém? Lucas, pode falar, Lucas. Lucas, pode falar, querido. Lucas, deu problema no seu microfone ou é no meu? O seu está funcionando normal, Daniela. Então, o Lucas disse que queria falar. Tá dando problema no meu microfone. Poxa. Fala aí, então, a sua pergunta que a gente posta. Ele já vai colocar ali a pergunta. O Otávio pode mandar e-mail para mim também, que eu divulgo lá eu mando para os meus alunos também, eventualmente, que agora nem tenho aluno, porque estou sem aula. Mas os futuros alunos, né, ou os ex-alunos, digamos assim, a gente vê se consegue alguém. Que, na verdade, o TCC não parou, né, também, mas aí já é os que estão em andamento. Caso a gente quer, são novos, né. Vamos ver aqui se o Lucas escreveu. Calma aí que o Lucas está digitando. Gente, o meu também está... ele disse... Alô? Flávio?
Oi, Dani, tem o Walter, né, que quer fazer uma pergunta ao Robson, então, de repente, puxa o Walter eu não primeiro, vi, claro, e desculpa que eu já tô... depois a gente lê a pergunta do Lucas. Ótimo, Walter, pode fazer aí. Boa noite a todos aí. O Robson, como já foi dito e é de conhecimento de todos, a gente está vivendo um momento único aí das empresas quebrando, deixando de cumprir os seus compromissos por conta da pandemia, né? Tudo com muita dificuldade. Como que você enxerga, como você vê esse cenário pós-pandemia, principalmente na nossa cidade? Vamos falar de Niterói, para a gente não falar do Brasil, que é muito grande. Vamos falar de Niterói, que é um local mais próximo da gente, que a gente vive o dia a dia, e é mais o mesmo estado do Rio, se você se sentir melhor, porque nós estamos com a turma finalizando esse ano, indo para o mercado. Já vai chegar no mercado com as suas ideias fervilhando, né, os seus TCCs, seus projetos, suas coisas, e encontrar um monte de dificuldade aí que quem já está no mercado está enfrentando, imagina quem está saindo, né, da universidade para enfrentar esse mercado agora. Alguns países, né, a gente tem lido aí, que estão saindo da crise com um modelo em V, né? Os caras estão acelerando muito rápido a saída de crise. E a pergunta é essa: você acha que nós vamos caminhar para esse tipo de resgate também da força de trabalho? Você acha que a gente vai de uma forma mais lenta por conta dos problemas que a gente já vinha encontrando antes mesmo da pandemia? Como que você enxerga isso aí e como que você pode dar assim, de orientação a essas pessoas que estão vindo para o mercado hoje? Ótima pergunta, Walter. Minha percepção é que a gente vai caminhar. Se a gente falar em estado, o estado do Rio já vinha enfrentando muitos problemas, né? Então tem a perspectiva de o contexto de pandemia, mais todo o turbilhão político que a gente está vivendo no estado e já tinha problemas de décadas, né? Então, eu acho que há uma tendência de uma recuperação mais lenta. A gente vai passar, sim, por um período de crise. Niterói até deu uma resposta, tem dado uma resposta relativamente, dentro do possível, né, mas uma resposta relativamente boa a esse contexto, está conseguindo medir as ações e tomar decisões mais rápidas. Mas a gente vai sim enfrentar, pelo menos eu não vejo uma saída fácil para esse contexto. Então, a tendência de quebra de empresas, de falência, de redução de volume. A gente fez um levantamento, né, lá, por exemplo, em processos gerenciais para ver qual era a situação de estágio, trabalho, de emprego dos alunos no contexto da pandemia. Assim, os alunos até foram relativamente pouco afetados, no sentido de serem mandados embora, coisas do tipo, mas para muitos houve, no mínimo, ali ou férias antecipadas, uma redução na remuneração, na carga de trabalho, alguma coisa do tipo. Agora, então tem esse desafio pela frente. Mas só para não terminar também a live num clima ruim assim, mas é o que a gente está vivendo, como você também me perguntou o que os alunos poderiam fazer ou se preparar, eu acho que é o seguinte: tanto para quem pensa em se inserir numa determinada organização, mas principalmente para quem pensa em empreender ou tocar um projeto, assim, já considerar as lições desse contexto de pandemia no seu planejamento. Então, como profissional para o mercado de trabalho, se você sentiu gap de alguma competência nesse período, de coisas que estão em alta, correr atrás, aproveitar esse tempo para tentar ir diminuindo essa lacuna em relação aos negócios, já pensar em como eu posso adaptar e amadurecer o modelo de negócio para enfrentar esse novo contexto. O que acaba... Qual é a vantagem de quem está colocando um projeto na rua? É conseguir fazer essas adaptações, porque às vezes a empresa que já está rodando demora um tempo maior, porque tem os contratos, tem os clientes, tem sua infraestrutura adaptada para um determinado processo, e aí ela tem que fazer
essa modificação pode ficar mais complicado. E quem está começando do zero já pode montar o seu projeto levando em consideração esse novo contexto. Então, de certa forma, tem o desafio de um contexto de crise, mas tem a vantagem de você ter mais liberdade para fazer as adaptações no planejamento e já pensar em alguma coisa que dê conta de todas essas mudanças pelas quais a gente está sendo obrigado a passar. Até porque não tem passivo nenhum, né? Está livre. Justamente essa foi a pergunta, porque eu acho que esse é um grande motivo, né? É um grande incentivo para as pessoas que estão indo para o mercado agora, é justamente encontrar esses caminhos, que são muitos, porque muitas empresas vão falir, muitas empresas vão deixar de existir, vai ficar uma demanda reprimida imensa aí pelo canto. Então, cabe, eu acho que com orientação, da forma que foi dita, com a visão pessoal de cada um, encontrar esses caminhos e nadar de braçada. Eu acho que é por aí mesmo, porque muitos mercados vão afundar. E aí, quem tiver uma visão diferenciada vai encontrar esses caminhos e vai se dar bem com isso. Obrigado. Obrigada, Walter. Muito obrigada. Como diz, toda crise gera oportunidade, né? Então, cabe a nós ficar aí, ó, com os olhinhos atentos. Mas, gente, vamos encerrando por aqui, já passamos do tempo. Agradeço muitíssimo, muitíssimo, Robson, pela sua presença. Muito, muito obrigada, Léo, também pela participação aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu curti muito essa nossa roda de conversa, foi muito legal. Em especial, eu gostaria de agradecer todos os alunos que participaram, estiveram aqui conosco, porque sem vocês a roda não acontece, né? Então, muito, muito obrigada mesmo, foi super interessante, espero que vocês tenham gostado. E na próxima quarta-feira teremos outra roda de conversa, que eu ainda não sei qual é o assunto, mas sigam lá nas redes sociais do Instituto de Computação, que vai ser anunciado. Valeu, e espero que essa parceria, essas ideias que surgiram aqui, né, Robson, a gente consiga colocá-las em prática de alguma maneira, para aproximar esses dois mundos que são quase um só. Com certeza, com certeza. A gente tem um momento oportuno agora, até para combinar processos gerenciais e Minor, porque, por acaso, eu estou acumulando as duas coordenações. Então, dá até para a gente pisar no acelerador em termos dessas parcerias, porque até fica mais fácil aprovar isso lá internamente. Muito obrigado. Ótimo. Obrigada a você, querido. Obrigada, Léo. Obrigado, Daniela, pelo convite. Queria agradecer também à equipe K5, né, que tem nos apoiado aí também, e o convite da senhora e do pessoal da computação. Isso aí. Mais por estar ouvindo também. Baixe o aplicativo, né, Léo? Usem o BikeNit e mandem feedbacks para a gente, por favor. Aí. Beleza, valeu. Obrigada, pessoal.